Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alesp Cidadania. Aqui a gente aborda as ações e iniciativas dos deputados, desde projetos, emendas, comissões e tudo que envolva o universo aqui do Parlamento Paulista. E o nosso tema de hoje, a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenada pelo deputado Luiz Cláudio Marcolino, que está aqui nos nossos estúdios. Deputado, seja bem-vindo. Agradeço, Carol, a TV Alesp, pela oportunidade de poder conversar um pouco mais sobre essa nossa frente parlamentar que é tão importante para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E recebemos também o conselheiro do Inova USP, presidente do ITEX, o Instituto de Tecnologias Exponenciais, Herberto Imamura. Tudo bem, Carol? Um prazer, muito obrigado uma honra estar com todos, deputado. Muito obrigado. E também o presidente do Programa de Inovação Terra 2 Inova, o Robson Arantes. Bem-vindo, Robson. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu aqui. Nós podemos falar dessa frente importante aí para o desenvolvimento da inovação no Estado de São Paulo. Muito obrigado. E vamos lá, então, para a gente já de cara explicar para o nosso telespectador, deputado, quais são os objetivos dessa frente, né? Uma frente aí bem ampla e que deve, claro, trazer esse incentivo à pesquisa, mas não só isso, né? Quais são os objetivos do senhor na coordenação dessa frente parlamentar? Quando nós apresentamos, Carol, essa frente parlamentar, a gente conversou com diversas entidades, diversos parceiros, inclusive a nossa frente parlamentar, acho que das que aconteceram até agora na Assembleia, acho que foi uma das mais representativas. Tivemos aqui secretários de Estado, tivemos as universidades, tivemos o setor empresarial também participando do lançamento da frente, e nós começamos agora o processo de diálogo nas regiões do Estado de São Paulo e com as propostas que surgiram dessa frente. E uma das propostas que nós conversamos aqui com o Robson, com o professor Herberto, durante a estruturação da frente, foi justamente apresentar um trabalho que vem sendo desenvolvido pela USP, um trabalho que vem sendo desenvolvido por diversos segmentos, numa perspectiva de você ter um ambiente tecnológico no Estado de São Paulo, que você possa não só ter uma aplicação do que vem sendo produzido, mas principalmente a gente poder formar a nossa juventude hoje, que possa, a partir de uma perspectiva de mercado de trabalho na área de inovação e tecnologia, poder aplicar essas propostas que nós vamos estar discutindo hoje aqui com vocês, na cidade onde cada uma mora. Então, para a gente, nós não queremos só teorizar em relação à tecnologia e inovação. Nós queremos mostrar que hoje já existe algumas experiências práticas, agora precisa dessa articulação para um sistema, um ecossistema de inovação, para que de fato todas as partes envolvidas possam te representar. E a nossa frente parlamentar, ela tem um pouco esse intuito. Ah, legal. E eu queria agora conversar com o Herberto justamente nesse sentido, né? O que vocês veem como benefício dessa frente para investimento desses projetos que estão sendo desenvolvidos pela USP, pelo ITEX? Como que o senhor acha que esse grupo de trabalho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo pode fortalecer as tecnologias, as inovações, para, claro, melhorar aí a qualidade de vida da nossa população? Então, Carol, eu tive o prazer de encontrar recentemente, através da introdução do Robson, que é um parceiro já há algum tempo nessa jornada, o deputado, né? Realmente me impressionou nessas conversas que nós tivemos, né, no Congresso, e também dessa inauguração da frente, e numa visão muito pragmática, né? A gente tem muitas vezes uma interpretação até pejorativa das iniciativas políticas, mas na visão e na conversa com o deputado, a gente sente uma sintonia muito grande do que nós estamos passando hoje na USP, né? A USP é uma entidade de elite, não deixa de ser, né? Poucos são privilegiados que têm acesso a essa universidade, seja na graduação, seja na pesquisa. E nós temos feito muitas coisas, seja em todos os campos, né? Em vários campos da ciência. Em especial, hoje vamos falar sobre a parte da ciência no campo da engenharia digital, né? E obviamente, quando colocamos aí pesquisadores à frente desse tipo de iniciativa,
Existem hoje, o Brasil, especialmente escolas de elite, né, como as escolas federais, a USP, a Unicamp, elas têm um corpo muito denso em termos de conhecimento, né? O grande desafio nosso é como é que você consegue pegar esse conhecimento, transformar isso em produtos ou serviços e que realmente tenham um eco, né? uma sintonia de implementação na sociedade, né? Esse é o grande desafio e eu vejo que nesse trabalho que nós viemos fazendo, aí já nesse especificamente, nós vamos falar bastante sobre o programa Caninos Loucos, já são quase 10 anos, são 8 anos de trabalho, né? Até chegarmos aqui. Mas há necessidade fundamental de termos interlocutores, né, como o deputado, né, o Cláudio, e outras pessoas que têm maior sensibilidade à sociedade, de tal maneira que pudessem interagir conosco e fazer com que essas chamadas potenciais inovações se transformem em inovações de fato. E isso passa eu entendo que a liderança política, no bom sentido, a liderança empresarial de associações, como o Robson tem trabalhado, e, obviamente, a posição da universidade. E agora, a gente falando bastante em nome da nova reitoria, da nova direção, no sentido muito consciente e com muita vontade no sentido de interagir, conversar, aceitar as transformações necessárias para que, efetivamente, nós possamos contribuir, de fato, para a indústria, para a sociedade, para o ensino e o desenvolvimento, né? E Robson, nesse círculo, né, de ações, de união de esforços, né, temos o Legislativo, temos a USP, você é o presidente do Programa de Inovação Terra 2 Inova. Qual que é o papel de vocês nesse ecossistema para conseguir levar a inovação e a tecnologia para quem está lá do outro lado da nossa telinha assistindo a gente? Então, né, é um desafio muito grande, Carol, né? Nós estamos aí desde o começo das ações que nós vamos falar hoje da Caninos Loucos. O Programa de Inovação Terra 2 Inova foi cofundado por duas associações sem fins lucrativos, o Fórum Brasileiro de IoT e a ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, né? Desde lá no finalzinho de 2017. E de lá para cá o Programa de Inovação tem trabalhado muito com o governo federal. Nós estamos em todas as câmaras setoriais, Cidades 4.0, Saúde 4.0, todas elas. O IBI, a Estratégia de Inteligência Artificial, o E-Digital, né, uma discussão muito grande no âmbito federal, mas também articulando a nível municipal, também, né, os municípios. E o objetivo do programa é articular todos os atores do ecossistema. Quem são esses atores? Nós temos a academia, como que é o caso da USP, temos associações sem fins lucrativos, que é o caso do ITEX também, das associações que a gente já falou, agências de fomento. Então são diversos atores. E todos esses atores precisam estar em sintonia para que a gente consiga implementar o que nós chamamos de entrega. E o objetivo na frente parlamentar é justamente mobilizar todos esses atores, USP, iniciativa privada, as empresas, academias, para que nós consigamos efetivamente criar um planejamento e fazer implementações, ou seja, as entregas de capacitação tecnológica. Nós vamos falar muito de open source hardware e open source software, que são as placas e softwares abertos. E o objetivo é entregar isso para a população, capacitar e gerar empregos, que é o objetivo da frente parlamentar. Vamos lá, então, acho que está todo mundo curioso, aí vocês estavam falando de caninos loucos, né? Então, acho que a gente já pode iniciar falando um pouquinho desse projeto, né, que é pioneiro aqui no estado de São Paulo. Deputado, como que foi para o senhor entrar em contato com isso, né? O que o senhor descobriu? A gente vai passar essas descobertas para o nosso telespectador, mas como foi o seu contato com todo esse projeto? E para a gente, Carol, também a expectativa também dessa frente é que a gente possa também construir um processo de legislação aqui na Assembleia do Estado de São Paulo que possa dialogar com os municípios, com o Estado, também com o governo federal. Aí que veio também esse debate sobre a produção que a USP tem desenvolvido. Né, quando eu vi pela primeira vez o hardware que foi produzido pela USP, foi apresentado pelo Robson para a gente antes do lançamento da frente.
Eu falei, é importante que a gente conheça como é que tem sido feito a produção, né, desse hardware, que é um hardware livre hoje, está sendo desenvolvido pela USP, mas principalmente a sua aplicabilidade. Por exemplo, esse hardware que nós vamos apresentar agora, né, já está sendo instalado em algumas viaturas da Polícia, né, Militar no estado de São Paulo. Né, você já está fazendo, essa produção, ela já consegue ter uma aplicabilidade, né, nos semáforos também de algumas cidades. Além disso, tem outras potencialidades também, né, que essa produção e esse trabalho que a USP vem desenvolvendo, temos aqui à frente o Dr. Herberto, mas tem diversos, né, cientistas que estão trabalhando, né, nesse projeto há mais de 10 anos, só que fica lá dentro da universidade. Né, ainda está sendo aplicado de forma residual. E o potencial, né, de aplicabilidade no estado de São Paulo ele é muito grande. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Né, nós temos um investimento de mais de 10 anos, então esse investimento tem que voltar agora, né, para a sociedade. Então a ideia, que quando nós conversamos na frente parlamentar de apresentar fazer um programa que a gente possa apresentar o estado de São Paulo, essa vai ser uma primeira fase. A segunda, nós vamos querer dialogar com o governo do estado de São Paulo, com as diversas secretarias, né, com a EITEC, com a FATEC, né, com a própria estrutura do ensino médio hoje do estado de São Paulo, que a gente quer que essa produção desse hardware que está sendo feito hoje pela USP, ele possa ser produzido, né, em todo o estado de São Paulo, em todas as escolas. Que aí você vai efetivamente, como o Robson falou, poder, né, criar uma massa crítica hoje no estado de São Paulo, né, que aprenda, né, na escola, na produção desse hardware, que aí você pode depois ter aplicabilidade no próprio município. Então, para a gente é uma inovação, né, que estava lá na USP, mas que a gente pretende que agora ele vá para o estado de São Paulo como um todo, que assim, foi uma produção, um investimento do estado, né, combinado com o investimento do governo federal, que agora tem que, de fato, ser apropriado pela sociedade. Então vamos lá, vamos descomplicar, doutor Herberto. Eu queria que o senhor falasse sobre todos esses projetos que vocês estão tendo, né? Como que está a questão da aplicabilidade. O deputado trouxe aqui para a gente o exemplo dos semáforos, né? Mas vai muito além disso. Eu estava dando uma pesquisada sobre esse programa de vocês e assim, vai desde a área da saúde, educação, infraestrutura, segurança, pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Então, Carol, primeiro, a minha satisfação imensa, né, em poder estar aqui sendo convidado e essa oportunidade, essa janela. Uma satisfação maior ainda quando a gente ouve das palavras de um deputado, né, não engenheiro, né, conseguir traduzir e ser um porta-voz de um programa que nasceu realmente na USP. Eu e o Robson somos engenheiros, né? E os engenheiros, a gente costuma falar técnicas, nós gostamos de algumas coisas que não é muitas vezes o gosto de todos, né? A maioria, né? Acho que você sabe muito bem, a gente muitas vezes é taxado de nerd, e não deixa de ser assim, né? Mas é graças a vocês, né? Que a gente também tem acesso a tudo isso, a gente não pode deixar de falar. Isso, agora, o grande desafio que eu falei realmente é essa possibilidade, né? Essa estrutura que temos que trabalhar, para que as coisas que nasçam da academia, da pesquisa profunda, consigam atravessar e entrar na rua onde as pessoas normais, né, vivem. Né? Então, eu queria mostrar um pouco. Esse aqui é uma placa, que é talvez o carro-chefe, né, chamado Labrador. E aí nós falamos de caninos loucos. Por que caninos loucos, né, cachorro louco? Ele tem uma razão de ser, né? Esse é um projeto que nasce como idealizado por dois cientistas, né? Um nacional, é um colega meu, é o professor Marcelo Zufo, professor titular da cadeira de computadores, né? Onde a família dele assim, o pai foi o meu professor também, o pioneiro em introduzir semicondutores no país, isso na década de 60, né? Então, é uma família que vem se dedicando muito na vanguarda da tecnologia digital. Outro é uma pessoa chamada, daí o nome John McDougall, em inglês. Ele é um cientista, um desenvolvedor da Digital Equipments, isso foi uma grande empresa multinacional americana. Ele foi também um cofundador da Linux Foundation. Linux é a fundação que gerou o software aberto, o software livre. Né? E lá pelos 2015, eles vislumbraram muito a questão do IoT, Internet das Coisas. Então, já se falava muito que o que o celular
hoje se tornou, de fato, um dispositivo de 1 para 1, ou seja, se temos 8 bilhões de pessoas no mundo, potencialmente poderia chegar a 8 bilhões, o IoT, ele multiplica isso em fatores, né? Então, aí você vê a história, no telefone que era para casa, o computador que era para mesa, o celular, o smartphone foi para pessoa, e o IoT vai para casa dos 10, 20 dispositivos por pessoa, né, deputado? Então, nesse universo, há de se mudar algumas coisas, né, que impedem esse salto, né, esse salto em termos de escala. E uma das coisas é justamente essa questão da tecnologia digital, da plataforma digital, né? Então, eles viam claramente que a forma de viabilizar essa questão do IoT, viabilizar no sentido prático e econômico, né, em países em desenvolvimento, se nós pegarmos que dos 8 bilhões hoje da população que vive no planeta, 60% vive na Ásia, e hoje a população que discute digital, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, não passa de 1 bilhão, então vê que a distância é muito grande, né? Inclusive nós estamos nesse intermediário, né, deputado? Não somos lá embaixo na rabeira, mas não estamos nessa elite, né? Então, para conseguir atingir esse nível, teria que mudar muitas coisas. E uma das coisas que eles bateram muito forte, e aí nasceu o programa, é o chamado hardware aberto. O software aberto, ele revolucionou a forma de encarar o Linux, né? Mesmo as pessoas que não estão no campo, Linux é uma palavra que muita gente conhece, né? É um software que ele é, entre aspas, democratizado, né? Agora, o hardware não. O hardware hoje ainda o tamanho de investimento necessário para hardware faz com que isso fique na mão de pouquíssimas empresas. E sempre, quase todas elas, no extrato, a gente chama do hemisfério norte, né? Do grupo, né? E o objetivo foi tentar criar uma plataforma de hardware aberto, né? Lá se foram já praticamente 8 anos, né, dessa concepção. Ela nasceu em protótipos de laboratório. Ela recebeu, como o deputado falou, um imenso valor de investimento de todos os programas do Estado, seja ela federal, seja a nível estadual, e atingiu um estágio, como que eu estou conseguindo mostrar, que é um estágio funcional. Ele, na verdade, é um computador, né, comparável a esses computadores notebooks, né? Ele faz praticamente tudo, só que o hardware é aberto, desenvolvido 100% por nós, e o software é aberto também, né? E outra coisa interessante, ao não desenvolver desse programa, a gente sabe que quando vai para a borda quer dizer, lá na borda da aplicação, há de ter computadores menores. E daí nasceu essa coisinha, né? Hoje, olha só que pequenininho, né? A gente está chamando de Pulga, né? A família computador, né? O Mad Dog gerou esse nome de cachorro louco. E é tão pequenininho que recebeu o nome, as projetistas, inclusive, são mulheres, né? Ela deu o nome a cientista-chefe deu o nome de Pulga para ela, né? A Pulguinha é um computador, ela tem CPUs, tem controladoras, ela deverá ser aquela que vai lá na borda, né? E, obviamente, com isso a gente pretende escalar e atingir estágios de preços muito competitivos, né? Agora, a história é assim, né? Obviamente, à medida que o tempo foi passando, nós conseguimos participar de projetos pilotos, né? Então, patrocinados também em parte pela iniciativa privada, parte pelo BNDES, parte pelo Ministério e parte pelo Estado, onde conseguimos fazer muitas coisas que era muito difícil imaginar com tecnologias importadas, na concepção de preço, né? Então, hoje, se pagar custos de uma eletrônica embarcada de foguete, se compra tudo, né? Mas a grande dificuldade, em especial país como o nosso, é conseguir fazer isso num preço compatível, né? Aí que acho que nós conseguimos aí conquistar o deputado, né? Existem hoje pilotos, né, em que nós conseguimos embarcar essa eletrônica embarcada em viaturas da Polícia Militar. A Polícia Militar participa desse piloto, em que transforma câmeras normais em câmeras inteligentes, com inteligência artificial embarcada, né? Ele reconhece padrões, ele auxilia no patrulhamento, ele nós estamos mostrando que ela tem um alto potencial de transformar a forma da eletrônica
de suporte à vigilância, e aí nós estamos falando, depois eu vou deixar até um pouco da questão do Safe City, tá, Robson, mas o chamado transpor essa questão da eletrônica muito especializada, muito cara, né, muito elitizada, para uma eletrônica mais abrangente, atendendo realmente às necessidades da população. Temos aplicações em pilotos em saúde, como você mesmo mencionou, em monitorar indicadores de saúde em pessoas com doenças crônicas, né? O SUS, o Sistema Universal de Saúde nosso, é um dos poucos do mundo, talvez a única, né, que ele não tem restrição de atender, né, ele transcende ao brasileiro, né, mas ao mesmo tempo não é só na horizontal, é na vertical, ele atende tratamentos caríssimos, né? São tratamentos que são pouquíssimos países em desenvolvimento prover para a população. Mas são tratamentos que muitas vezes o paciente ele não obedece os protocolos. Então precisa acompanhar. Hoje esse acompanhamento são drogas, que a gente pode dizer, são coisas de milhões de reais cada droga, né? Mas a pessoa vai para casa e não segue o protocolo, né? Uma série de questões. Então a ideia é ter essa eletrônica, essa pulga, esse computador pequenininho, através dela gerar sensores que conectados à pessoa, ele consegue monitorar os estágios de periculosidade dessa pessoa. Então isso faz com que, no futuro, invigorando essa solução, você vai conseguir fazer uma monitoração, né, em vários aspectos de manter o paciente que tem gravidade no seu estágio estável. Ou seja, porque quando um paciente desses, ele negligencia o tratamento, quando ele entra para o pronto-socorro, o custo de tratamento e de recuperação é brutal. Sim, né? Inclusive, eu vi que ele pode ser utilizado, está sendo usado para pacientes oncológicos com câncer e também apneia do sono. Né? Então é bem interessante e aí está sendo tudo muito bem pesquisado para ser implementado, por exemplo, numa UTI, né? Uma terapia intensiva, que a pessoa pode estar em casa, né? Pode ser monitorada de lá, o que também vai facilitar muito em desafogar o nosso Sistema Único de Saúde. Mas, né? Carol, mas o que é importante nesse processo? Tem a sua aplicabilidade. Mas, professor Alberto, nós estamos falando. Isso aqui, né, a gente fala do celular ou do computador, né, aqui no Brasil, o que você tem? Você tem ou uma revenda, ou no máximo o pessoal vai lá e monta o celular para ser vendido. O que nós estamos discutindo aqui, que essa produção agora está sendo feito na USP, né, por cientistas brasileiros, né, para ter uma aplicabilidade, né, aqui no estado de São Paulo, em todo o país, sendo uma produção nacional. Né, e a utilização também, né, dessa placa, ela vai ser aberta. Quer dizer, não vai ser patenteada, não vai ser uma grande empresa multinacional, internacional, que vai fazer a gestão, né, desse hardware. Né, como foi lá atrás o Linux, que foi, né, aberto todo o processo, né, da execução, né, dos programas de computadores, nós estamos falando que agora a produção do hardware também no estado de São Paulo poderá ser feita de forma aberta, onde você democratiza também o processo da produção. Essa que é o que eu falo, que é o pulo do gato, né, que é efetivamente o papel, né, que essa peça está sendo produzida hoje pela USP, para a gente é fundamental na área de tecnologia. Ela vai ter a sua aplicabilidade? Vai. Mas é importante que essa produção que a USP tem feito hoje, e é uma produção nacional, né, tem algumas peças que são peças que vêm de outros países, mas há produção e dá para produzir em escala dentro do próprio país, dentro do próprio estado de São Paulo. Então, para a gente, isso que é o importante nesse processo dessa produção, desse investimento que tem sido feito hoje na USP, coordenado pelo professor Herberto. Não, é isso mesmo. Acho que, Carol, primeiro deixa eu deixar se puder, depois eu processo essa gravação. Eu acho que duas pessoas vão ficar muito felizes com a sua colocação. Você, provavelmente não é engenheira, são duas engenheiras que lideram esse processo de projetos. Uma chama-se a doutora Laisa Costa, é uma engenheira, e a outra é a Caterine. Né? A Caterina projeta isso e a Laisa é a coordenadora de todo o projeto. Então você vê que ter pessoas, né, que não são do meio acadêmico, que não são engenheiras, e você conseguindo fazer essa grande propaganda, vale muito mais do que nós falarmos. Tá certo? Quando eu falo, sou um engenheiro falando. Se a Caterine fala, é uma engenheira falando. Quando você fala... E de fato, a saúde, essa questão do chamado monitoração ou acompanhamento, né, do digital,
ela vai ser talvez um dos pontos que vai mudar a questão da qualidade de vida, né? Essa questão do sono, a gente vai aprendendo, conversando com os médicos. A estatística diz que depois dos 40 anos, 40% da população masculina sofre de apneia, seja em graus diferentes. 40% da população feminina sofre de insônia, diferentes graus. Hoje, um exame, né, de polissonografia é um exame de elite. Você não consegue ter... É caro. E também, além de ser caro, ela requer uma internação e é intrusivo. A pessoa é monitorada. E muitas vezes, daquele jeito, a pessoa não consegue reproduzir o que ela tem à noite, né, de fato. Então, a ideia é que dispositivos menores consigam monitorar por mais tempo, né, menos invasivos, e aí você vai ter um quadro mais preciso, né? Então, são potenciais que essas tecnologias abrem, né? O IoT, Outro ponto, também citado pelo deputado, e também eu agradeço muito por essa mensagem, o chamado Free Open Source Software and Hardware, também colocado pelo... Então, essa é uma questão, ela não vai buscar tirar receitas, nem riquezas de nenhuma indústria multinacional de tecnologia de informação. Mas ela abre a oportunidade, assim como o Linux abriu, e tanto essas multinacionais acataram o Linux, de muitas soluções de Linux deles, o Linux é o software... Hoje existem comunidades de desenvolvimento que têm dezenas de milhares de softwares aplicativos na comunidade. Hoje não tem pouca gente tem acesso. Com um software aberto, e potencializando esse chamado software aberto, é possível realmente sonharmos, né? A gente tem trocado a ideia, pulando um pouco para a questão, a gente tem conversado bastante com a assessoria do deputado, do chamado democratização digital. E aí nós vamos falar muito em educação, em capacitação, né? Então, vamos tentar explorar um pouco mais, doravante, né, com a ajuda de deputados e outras pessoas, como você, né, Carol? Como é que nós podemos pegar as tecnologias que nascem de uma pesquisa profunda, realmente é uma pesquisa de elite, são cientistas que fazem, como é que isso, ao se entender as funcionalidades, conseguimos levar isso de uma forma massiva e na realidade do país. Sim, né? sim. E é isso que eu queria entender, né? Porque, é claro, apesar de ser uma produção nacional, a gente tem, claro, que valorizar tudo isso, mas quando ele chega a essa ponta, a própria população, eu queria que você, Robson, comentasse sobre isso, sobre esse desafio de conseguir dar o acesso não só à produção para quem faz a pesquisa, mas também o acesso na ponta de quando o serviço está ali pronto para ser disponibilizado para a população, né? Para conseguir alcançar o maior número de pessoas, esse serviço, esse programa, enfim, o que derivar desse projeto da USP, por exemplo. Ok, eu acho bem colocado, Carol. Esse eu acho que é o principal desafio, né? Uma primeira fase na pesquisa profunda foi atingido, né? O Heberto falou de algumas soluções, eu poderia aqui mapear um pouco mais, né? Então essa aplicação hoje não é só a placa, né? Essa placa já virou solução, está dentro de viaturas da Polícia Militar de São Paulo. Então existem câmeras tipo webcams que estão ligadas a essa placa e dentro da viatura, e a viatura andando, se identificar uma arma de fogo, uma arma branca, o policial não precisa falar nada. O próprio computador, essa placa, com inteligência artificial, não na nuvem, na central, lá dentro mesmo. Ele entende essa placa, essa arma de fogo, e em 3 segundos ele manda um micro boletim de ocorrência para o Cupom já hoje. Automaticamente, por uma internet bem pequenininha, bem baratinha, que custa $1 ano, né? Então isso já está implementado, né? Estamos apurando aí os resultados, isso deve ir para uma segunda fase, está nos faróis, nos semáforos também, as câmeras fazem a mesma coisa. Verificam quais são o fluxo de veículos, de pedestres, de bicicletas e vai ajustando. Uma hora tem mais pedestre do que veículo, né? Então ele altera os tempos, né? Isso foi aplicado também em respiradores da época da pandemia, foi utilizado as 2 placas. Então quando faltou respirador na pandemia
A USP produziu 1.000 respiradores junto com a Marinha e com essa placa, e foi um tempo recorde. Por quê? A placa já estava pronta, o software basicamente já estava pronto. Deu um ganho muito grande e conseguimos salvar muitas vidas. E aí nós podemos citar diversas outras aplicações que estão caminhando. Mas respondendo a sua pergunta, uma vez essas soluções já implementadas, elas podem ser replicadas, né? Para isso, nós precisamos trazer esse conhecimento, capacitar a nossa juventude, né? A ideia, o que já se tem de operação disso, já existem escolas técnicas que estão começando, mas ainda em fase piloto, fazer essa transferência. Universidades também, lembra que eu falei do ecossistema, do programa? Então, nós temos hoje, potencialmente, já 220 mil alunos potenciais, tem mais de 12 academias para iniciar o processo, para envolver, para conseguir fazer essa entrega no superior, no médio técnico, e nós queremos chegar no fundamental, né? Por que isso? Porque é open. Mas o que quer dizer isso, nos frigir dos ovos? Essa placa, o pessoal conhece muito, né, outros tipos de placas aí, que é prototipação. Os alunos aprendem, mas quando eles vão trabalhar, eles não podem utilizar, porque você colocar uma placa de prototipação qualquer dentro de uma viatura, ou dentro de um semáforo, como eu falei, ela vai fritar, ela não foi produzida para isso. Esta placa, ela é industrial, ela tem garantia de 20, 30 anos para rodar em qualquer ambiente hostil desses aí, né? E ele tem uma garantia de descontinuidade. Por quê? Porque o projeto é da USP. Não é uma grande multinacional que pode descontinuar. A gente não tem esse problema da obsolescência. A gente tem um celular, semana que vem já não tem mais. É o outro. Hardware aberto não tem esse problema. Então, o que vai acontecer, né? Traduzindo, os nossos alunos do fundamental depois vão ter contato com isso. Depois, no colegial técnico, eles já podem sair empregados. Já estão mais familiarizados, né? Exato, porque o que ele aprendeu já é emprego para ele. Por quê? Isso já está no semáforo, isso já está nas viaturas e isso vai se expandir muito mais. Por isso a conotação de desenvolvimento de emprego. Por isso que a frente é tão importante para o processo. Então nós precisamos que os atores do ecossistema, tanto o governo do estado, o executivo, quanto todos eles, né, as agências de fomento, as academias, as associações sem fins lucrativos, participem da frente, façam o seu papel para que a gente consiga transformar, né, levar essa informação, essa capacitação para acontecer como aconteceu na Índia ou outros países da Ásia, aonde eles tiveram a população, né, a capacitação avançou muito e hoje eles são top no mundo de tecnologia. Isso pode acontecer no Brasil. O desenvolvimento já aconteceu em São Paulo. Nós queremos que a capacitação e a geração de emprego também ocorra na cidade de São Paulo. Perfeito. Olha, eu acho que o assunto está interessantíssimo, então eu sei que você vai aguardar a gente no próximo bloco. A gente tem muito mais para falar sobre esse tema e a gente volta já já. Voltamos com a LESP Cidadania, falando sobre a Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenada pelo deputado Marcolino, do PT. Deputado, a gente estava falando, né, sobre a importância do acesso a essas novas tecnologias que vêm sendo produzidas pela USP, por outras universidades tão importantes do nosso estado e do nosso país. E aí a gente esbarra justamente na questão da estrutura educacional. Porque muitas vezes o estudante, os alunos se deparam com esse tema de inovação, de tecnologia só realmente na universidade, quando já está tudo em movimento, né? Já está sendo tudo construído ali, né? Então aí há um atraso, né, na familiarização do tema. Às vezes se descobre que se gosta de falar sobre tecnologia, de pesquisar sobre tecnologia, mas aí precisa de todo um novo processo de aprendizado sobre esse tema. E aí o Robson trouxe para a gente, né, a questão de tentar implementar
sobre isso no fundamental, já no ensino médio? A gente tem alguns cases de sucesso, mas ainda é muito pouco, né, deputado? Como que a gente pode potencializar o conhecimento dos jovens, dos estudantes, nesse sentido da pesquisa, da inovação, da tecnologia? Então, para a gente, Carol, o que é importante nesse processo agora? Eu participei no mandato passado de uma frente parlamentar, que era do combate à guerra fiscal, e a questão do empreendedorismo. A gente conseguiu dialogar com a Secretaria de Educação e hoje o empreendedorismo ele faz parte da grade curricular do Estado de São Paulo. Daí não pode ser diferente agora em relação à inovação em tecnologia. É isso um pouco que nós estamos buscando. Hoje nós já temos as ETECs, já temos as SATECs, mas a nossa intenção é que o ensino médio hoje do Estado de São Paulo, ele comece também a já trazer não só a parte teórica, mas a parte prática também da questão da produção desse hardware. O que nós estamos falando? Já está pronto, já foi feito um investimento de 10 anos. Agora nós temos que ter uma capacitação também dos professores, dos educadores, porque agora isso vai para a sala de aula, tanto teórica como prática. Então, para a gente, o que é importante? As escolas estaduais hoje tem que ter uma fábrica para produção do hardware dentro das escolas estaduais. Nas FATECs agora, ela está fazendo um piloto. Só que nós não queríamos que fosse apenas uma Fab Lab, nós queríamos que já tivesse uma fábrica para a produção de hardware, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro, a partir das ETECs. Das FATECs. É possível? É. Nós estamos falando hoje do estado de São Paulo, do orçamento de 317 bilhões de reais. Não é por falta de recurso. O que nós queremos alertar nessa frente parlamentar, que nós estamos passando aí por um período das próximas décadas, que o investimento na indústria 4.0, ela será de forma estrondosa. Agora, se não tiver um olhar do governo do estado de São Paulo, para que a gente possa disputar de igual para igual com os países da Índia, com os países da Ásia, colocando a Índia como uma referência. Porque a produção lá atrás, pensar alguns anos atrás, você não tinha essa produção tecnológica que tem hoje. Se você pegar a China não tinha essa produção tecnológica que eles têm hoje, mas teve uma vontade, na época, tanto da Índia como da China, de produzir em escala. O Brasil tem capacidade de produção em escala, tem cientistas que estão envolvidos nesse objetivo. Nós estamos mostrando aqui algo que já está produzido, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de algo que já está sendo praticado hoje, já está sendo aplicado nos dias de hoje, por um investimento de 10 anos. Agora, como é que você cria a condição de ter escala em relação a isso? É a parte da educação. Então, o ensino médio ele é um espaço que nós vamos estar trabalhando para criar a condição do ensino médio começar a absorver, ter tanto a teoria como a prática no ensino médio, nas escolas técnicas e também nas universidades. E nós queremos ir além, porque isso pode ser feito também a partir dos movimentos sociais, você pode ser feito com as entidades sindicais, porque esse é um movimento que é da sociedade, como o Robson falou aqui, nós vamos criar um ambiente, como pode dizer, digital, tecnológico, onde as pessoas percebam que ela faz parte desse processo. Que antigamente, mexer no computador, todo mundo acha, nossa, não vou conseguir. Hoje, qualquer idade, o pessoal está mexendo no celular, no computador. Tem algumas pessoas que ainda resistem. E a questão da produção do hardware, que é o que está por dentro do computador, que está por dentro do celular, o pessoal vai saber como é que mexe. E muitas vezes o pessoal acha que é um bicho de papão. Daí quando a gente começa a perceber que não é tanto assim, mas se a gente começar a produzir isso em escala a partir do ensino médio, e depois na escola técnica e na universidade, o Brasil daqui a uns 15, 20 anos vai estar num outro patamar de desenvolvimento tecnológico. E vai ser o período que nós vamos estar disputando com países tipo a Inglaterra, tipo a Alemanha, que hoje são os dois países que mais produzem máquinas e equipamentos voltados para essas áreas, dialogando também com a Índia, dialogando também com a China, mas para a gente acho que é importante, o Brasil pode chegar nesse patamar e a nossa frente tem um pouco esse objetivo. E além de preparar uma legislação para aplicabilidade. Lá no município, nós somos 645 municípios no estado de São Paulo, qualquer município pode produzir a partir da sua escola estadual e ser utilizado no seu semáforo, ser utilizado no hospital municipal, no hospital regional. Então, a aplicabilidade desse hardware ele vai ser imenso, mas agora o Estado tem que perceber que essa é uma janela de oportunidades. E é isso que nós estamos tentando trazer hoje aqui, mostrar que tem uma janela de oportunidade depois de 10 anos de investimento e já pode estar na prática hoje do nosso Estado. E olha só, eu fui recentemente lá na USP e eu conversei com o Marcelo Zufo. Que legal. A gente foi falar sobre multiverso, Então olha só o quanto a gente consegue imaginar. Ele estava contando pra gente, que justamente é do ser humano andar olhando para frente, Hoje a gente tem sempre um celular, tá olhando aqui para baixo, isso não é o nosso natural.
E ele estava falando das possibilidades da gente usar esse fonezinho aqui, ó, como eu estou usando aqui, ó, que é mais pequenininho, né? A gente ter esses apetrechos. E aí, quando a gente fala de produção de massa, né? Em massa de computadores como esse, né, doutor, que está na sua mão, o quanto a gente consegue imaginar possibilidades para tudo isso, né? Queria que o senhor falasse, continuasse nessa linha da questão da produção em massa, porque isso facilita muito o acesso à população dessas novas tecnologias, né? Hoje é fácil a gente ter aqui um fonezinho Bluetooth, mas a gente quer ir muito mais além disso para ajudar não só a tornar o mundo mais tecnológico, né? Algumas pessoas têm resistência à tecnologia, mas o quanto ela pode ajudar na qualidade de vida, né, da população. Não, tá certo, isso com certeza. A gente, há algum tempo atrás, uma parte significativa da academia acreditava que a sua missão é o domínio do conhecimento, né? Às vezes publicar patentes, né? Isso continua sendo muito importante, né? Porque no fundo as grandes transformações científicas e tecnológicas acontecem quando você tem uma pesquisa muito profunda, né? Assim, as grandes disrupções baseadas em inovação aconteceram nessas pesquisas. Agora, por outro lado, é importante entender um pouco dessa experiência do deputado, em que você pode ter, e sem dúvida o Brasil tem as suas ilhas de excelência, né? O Marcelo, que trabalha comigo, é um dos gênios nessa área, e assim como ele tem ele deixou várias crias, né? Como eu falei da Liza, mas assim, nós estamos falando do pico da pirâmide, né? Então, para se tornar uma potência, uma referência digital, tem que se massificar. Você tem que ter uma quantidade muito grande. Aí nós não estamos falando só de engenheiros da Mauá, da Poli, do ITA, da FEI. Não é isso. Isso é importante, com certeza. Agora, quando se pega, por exemplo, a China forma 500 mil engenheiros por ano. Mas, tudo bem, isso é muito grande. Mas se você olhar, mais 2 milhões de técnicos. Então, na verdade, você não forma-se apenas médicos, forma-se enfermeiros, forma-se fisioterapeutas. Então, o conjunto é que faz a potência, né? Então, eu sinto que ainda o país realmente precisa muito trabalhar nessa base, né? Então, quando se fala em digital, está sempre falando, vou para a faculdade e tal, né? Vou para lá, mas federal, não sei o quê, está todo mundo, nos seus estados é federal de não sei o quê, está no Rio de Janeiro. Mas isso é importante, mas na realidade a capacidade realmente de transformação está quando você consegue fazer a massificação. O conhecimento da produção também é um conhecimento, não só inventar, desenhar, mas conseguir multiplicar isso. Então, o nosso grupo lá no complexo, a gente chama de Ecossistema USP, de inovação, nós temos centros de ciência e tecnologia, os ICTs. Uma delas é uma fábrica, né? Então ali se faz a fabricação desses coisas. Tudo isso é fabricado lá, né, no sítio. E obviamente nós não competimos com uma Foxconn em escala. Obviamente, quando isso chegar à escala de 1 milhão, nós vamos transferir para que a Foxconn fabrique. Mas hoje, em escalas, no que nós estamos falando, perfeitamente, hoje nós temos uma capacitação, uma máquina moderna de montagem, e nós estamos buscando, inclusive, até regredir no sentido de ir mais a fundo na fabricação do semicondutor, né? O nível de consciência que nós estamos desenvolvendo lá dentro, né? Óbvio que tudo isso envolve investimento, envolve negociações, mas existe realmente uma linha de pensamento, desde Brasília, aqui em São Paulo também, que entende essa importância da academia no sentido de desenvolver o conhecimento e transformar isso em produtos e colocar no mercado. Então, hoje nós temos condições de fabricar, mais do que fabricar, é dominar o processo produtivo. Porque, tendo o processo produtivo, eu consigo terceirizar por uma fábrica, né, especializada em multiplicação. Eu consigo até encomendar para fora, né? Mas eu preciso ter o conhecimento. Esse conhecimento, não só de ter o produto, mas em fabricar, também é importante. Também, aí vem a questão que eu volto àquele tema também, desenvolver, dar continuidade, porque a tecnologia digital muda. É um ciclo de 6 meses, 1 ano, nós estamos
né, novas tecnologias, novos semicondutores, então nós temos que estar sempre acompanhando. Esse é o papel dos centros de competência, né, que nós achamos que temos que ser. Você conseguir colocar isso na sociedade, ela vai escalar, mas durante o seu ciclo, ela tem que estar sempre atualizado. Né? Então, a atualização tecnológica é fundamental. Isso exige mais pesquisa, é um ciclo, né? É um processo, né? Bem complexo, né? Exatamente. E aí vem a questão da capacitação, né? Porque como ensinar as pessoas de que isso é possível dominar com mais simplicidade. Hoje, muita gente fala do smartphone, né? Mas o smartphone, se pensarmos muito de uma forma reflexiva, ela está muito voltada a entretenimento. E mesmo usando o WhatsApp, a gente usa para rede profissional, mas não é segura. Nós sabemos disso, mas usamos, tá certo? Mas, naturalmente, ele é essencialmente entretenimento. Mas por que não se consegue pegar toda essa tecnologia que existe no entretenimento e levar para a vida profissional? Né? Para a indústria, para a educação, para o serviço. Eu acho que isso é o grande salto. Né? Agora, o deputado falou muito bem. Se eu conseguir, através das instituições como a Polícia Militar, como o CT, fazer com que eles utilizem plataformas abertas, tá certo? Naturalmente, ele vai gerar empregos para as pessoas profissionais que se capacitarem nisso. Então, não precisamos importar técnicos de fora, não precisamos fazer cursos caríssimos de ensino digital. Se nós tivermos naquela região, naquele município, um grupo, né, treinados, capacitando, ensino médio, talvez até ensino fundamental, eles vão ter aplicabilidade em serem empregados, né, remunerados, né, e uma economia digital que consiga sustentar, né, de uma forma muito interessante a comunidade. E quizás também, o deputado falou, o Brasil é líder absoluto na América Latina. Né? Os países da América Latina têm as mesmas características, apesar de que só nós falamos o português. Talvez eu tenha que fazer um trabalho de levar para o mundo espanhol. Mas é um ponto em que a liderança, né, do país, certamente, São Paulo é o líder aqui do Brasil. E se nós partimos com um programa estruturado e conseguindo esse movimento, com certeza, não é um sonho muito longínquo, né, liderarmos o processo da América Latina. Sim. E assim, quando o senhor traz, né, essa questão de massificar, eu também entendo que a gente não pode estar muito restrito aqui à capital paulista, né, Robson? A gente, por exemplo, sabe o quanto a capital é rica, é uma cidade importante, né, para o nosso estado, não temos dúvida, mas como o próprio doutor Herberto trouxe, de ter ali nos seus municípios pessoas capacitadas para conseguir levar o acesso para municípios longe da capital paulista, né? A gente tem já a USP, o polo principal dela está aqui na nossa capital, mas levar toda essa tecnologia, todo esse serviço e qualidade de vida para quem mora em municípios distantes da capital. E aí a gente esbarra em questões importantes, né, de estrutura, de legislação, de capacitação, que são problemas aqui da capital, mas com certeza são problemas muito maiores no nosso interior e em municípios longe daqui, né? Sim, Carol, abordou um ponto muito importante, né? O Estado não é só a cidade de São Paulo e as realidades são muito diferentes, né? O programa de inovação Terra 2 participou da construção da Carta das Cidades lá no Federal. Ficamos 1 ano e meio internados lá em Brasília, produzimos o produto mãe. Depois trabalhamos num produto chamado Produto Filho da Carta Brasileira. E nós imputamos um projeto chamado Projeto 51, no antigo MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, que é justamente uma proposta de implementação tecnológica de cidades inteligentes, mas precisa ter capacitação, para cidades de médio e de pequeno porte que não têm infraestrutura, né? E como que se dá isso? Através do ecossistema nacional de inovação, ou no caso do apoio do Estado também, porque diversas cidades, hoje, por exemplo, no nosso programa, nós temos a entrada aí de uma cidade de 7 mil habitantes, muito pequena. Ela não tem faculdades, não tem universidades, não tem uma USP, não tem um centro de pesquisa.
e o ecossistema está apoiando ela. As outras universidades, as outras estruturas, as academias, até as outras cidades estão dando um apoio. Então, esse projeto 51 é uma demonstração que nós podemos desenvolver cidades de pequeno porte com apoio das demais. Isso vem diretamente de encontro com a proposta da Frente Parlamentar, que é levar isso inclusive para os pequenos. E então, já existe alguns planejamentos, e a gente aí precisa realmente ajuda de todo o ecossistema, porque tudo isso precisa ser estruturado ainda, precisa ser construído. E nós dependemos dos municípios e de uma legislação para apoio disso. E uma das proposições é que essas placas, tanto a pulga quanto o labrador, elas sejam colocadas dentro das estruturas dos colégios municipais, que muitas vezes, alguns momentos são ociosos, para fazer essa capacitação de cidades que não têm infraestrutura. Porque para levar indústria, muitas cidades não têm capacidade nem elétrica de fazer isso. Turismo, não tem a infraestrutura hoteleira para isso. Mas para levar inovação, é muito pouco. Basta um pouco de energia elétrica, uma internet, como o Herberto falou, de baixo impacto, e nós podemos pegar esses alunos e transformar em mão de obra, trabalhando não só para o seu município, porque a ideia é para desenvolver o próprio município. Então, as demandas de municípios médios são para os próprios alunos desses municípios, não só os alunos, mas também pessoas que foram demitidas e precisam ser reposicionadas. Capacitação. Então, não só das de média, mas a de pequenos. E nessas pequenas cidades, elas podem fazer prestação de serviço para as demais. Então, isso já seria, de bate-pronto, possibilidades que a frente poderia propor na forma legislativa para fazer inclusão social, inclusão digital, inclusão econômica, regional em todo o estado. Sim, inclusive, né, eu queria que você, deputado, falasse justamente desse papel do legislativo estadual. A gente, falando aqui de tecnologia, eu acabei lembrando da questão do 5G, e a gente sabe que é uma regulação que deve acontecer ali de forma municipal, né, pelo município. E muitas outras regulações também acontecem ali a nível municipal. Mas isso não impede da Assembleia Legislativa, né, no seu nível estadual, também fazer a sua parte, né? Como que funciona esse papel do legislativo aqui do Estado? Esse é o nosso papel, Carol, inclusive foi uma combinação de legislações já existentes. Eu imaginei na questão da segurança. Nós estamos falando que essa placa, que é um computador, imagine ela sendo produzida, né, dentro de uma escola municipal, de uma escola estadual. Isso é possível, porque hoje tem, como eu falo, o estudo suficiente, uma matriz suficiente para você poder aplicar, começar a produzir um computador dentro de uma escola municipal, dentro de uma escola estadual. É disso que nós estamos falando. Dá para ver? Tá, pensa isso. Então, esse aqui é um computador. Então, esse computador, ele pode ser produzido por alunos da escola municipal, de uma escola estadual numa cidade, e essa aplicabilidade que a gente fala, que ela pode estar acontecendo dentro do município, vou imaginar, né, aparecer um carro roubado na cidade, né, como o Robson falou, essa informação automaticamente vai para a Polícia Militar, vai gerar um boletim de ocorrência, então a polícia, tanto a Guarda Civil Metropolitana da cidade ou a Polícia Militar, tendo essa informação, vai conseguir fazer uma abordagem mais rápida. Teve um atropelamento, né, então vai dar para acionar, por exemplo, o hospital regional, o hospital municipal, sabendo que houve um atropelamento e vai ter que ter um atendimento de emergência. Então, nós estamos falando de algo que pode ser estudado e produzido numa sala de aula, não estamos falando numa fábrica, nós estamos falando dentro de uma escola. Agora tem que ter um investimento do Estado para que isso aconteça, né? Então, quando a gente pensa numa legislação, é como combinar algumas legislações municipais que já existem ou federal, que ela pode se aplicar numa região metropolitana, num aglomerado urbano, num consórcio, né? Nós já temos hoje, né, várias legislações hoje no Estado de São Paulo, né, que já funcionam como consórcio. E o consórcio tem uma legislação federal, né, que você pode aplicar a partir, né, de alguns municípios, os consórcios. Já é uma lei, né, já existe uma legislação, um arcabouço legal para isso. O que nós queremos, do ponto de vista da legislação, do que tem já a partir dos consórcios, poder aplicar também no Estado de São Paulo. E a inovação é uma dessas possibilidades.
Então, nós estamos falando de algo que já está sendo produzido, pode ser produzido em escala, vai gerar, né, educação, qualificação e vai gerar principalmente mão de obra, né, no estado de São Paulo. Aí não é só na capital, não é só na grande São Paulo, em qualquer município, qualquer região do estado de São Paulo que queira apostar na tecnologia. Eu estive um período de 2016, eu participava da estrutura SESI, eu era conselheiro do SESI, porque eu estava como superintendente do Ministério do Trabalho, 2016. Nesse período foi quando o SESI, né, fez o movimento de apostar na robótica e colocou em todas as suas unidades do SESI, né, um ensino de robótica, tanto na teoria como na prática. Nosso movimento agora, né, já tem, né, algumas unidades do SESI sendo premiadas mundialmente por um trabalho que começou em 2016. Você percebe como é possível a gente pensar para o estado de São Paulo, né, o estado mais rico da União, se tiver uma aplicabilidade do que está sendo produzido, né, pela USP, nós vamos estar trabalhando em escala, e eu falo daqui 10, 15, 20 anos, né, o estado de São Paulo vai estar num outro patamar de desenvolvimento tecnológico, e esse é o nosso objetivo. Agora nós queremos fazer o que na frente? Aproveitar alguma legislação já existente. Né, há legislações que trata, né, de consórcios, ela já está colocada. Como é que a gente pode colocar na prática, né, a questão da inovação a partir de uma legislação que já existe? E o que não tiver, o nosso papel aqui na frente é propor, né, pensar uma legislação que ela possa ser aplicada pelo Estado de São Paulo também e que seja dialogada a partir de convênios também com os municípios. Então, hoje o instrumento mais rápido de você colocar a inovação na ponta é a partir de convênios entre o município e o Estado, né, que isso é possível ser feito. E olha só, acho que a gente teve uma aula aqui, né, de inovação, tecnologia, cidadania, política também. Eu não me atrevo a me expressar muito sobre esse tema, então estou com medo de ter deixado passar alguma coisa. Eu vou dar o espaço final para cada um de vocês, por gentileza. Doutor Herberto, se você quiser destacar algo que a gente não falou, falar mais de algo específico para o nosso telespectador, o senhor tem esse tempo para ficar à vontade. Não, eu agradeço essa oportunidade, foi um momento muito importante para nós, né? E se tem algum ponto, talvez que apenas insistindo, é essa questão da motivação, né? A motivação do aprendizado digital, né? A gente tem que refletir muito, né? Eu tenho aqui uma das colegas minhas, chamada professora Roseli Lopes. Ela tem desenvolvido uma série de programas no sentido de como tornar o conhecimento digital acessível na ótica de quem está sendo acessado, né? Quer dizer, não é quem está ensinando, mas quem está... E aí vem muita questão eu acho que vem como é que você motiva, né? Como é que você gera motivação como a sua? Você conseguiu trazer, você fez um trabalho fantástico de estudar antes, mas teve uma motivação, visitou Marcelo, uma motivação. O deputado, não sendo um engenheiro, teve a motivação, o interesse em nos ouvir, né? E trazer nas próprias palavras o que nós estamos fazendo. Eu acho que o processo é isso. Então, agora, daqui para frente, a massificação, seguindo o nosso caminho do desenvolvimento, da pesquisa, é como contar a ajuda da sociedade, das pessoas que não são os que desenvolveram, e ter a visão de falar, não, eu te ajudo, mas desde que eu tenha uma motivação. E essa motivação, eu acho que nós temos que trabalhar muito, principalmente na camada jovem, né? de fazer enxergar que o ensino digital, a compreensão digital, pode ter um valor para ela, né? E não só a questão de ser um expert em matemática, física, não, porque isso me ajuda na vida, vai gerar um emprego, vai me dar um status, vai me dar autossatisfação. Eu acho que esse é um grande desafio que nós, da USP, nós temos que contar com pessoas, com o deputado, com você, né, da mídia, e de todos, né, que tenham que enxerguem na nossa tese alguma coisa que vale a pena investir. Eu agradeço muito a oportunidade. Antes de passar a palavra para o Robson, para o deputado, para fazer as considerações finais, o senhor falou de motivação. Eu vou deixar algumas aqui, para quem quiser dar uma pesquisada, da aplicabilidade, que eu acredito que isso possa ser, sim, uma motivação, né, para quem está nos ouvindo, não só para estudar e entender um pouco mais sobre, mas para cobrar os próprios políticos, né? A gente tem aqui o deputado que está aqui nessa coordenação da frente, disposto a ampliar o investimento na questão da pesquisa, e como vocês já trouxeram, né, a gente teve os respiradores pulmonares da USP na época da pandemia, a gente tem esse projeto Sentinela, que é a questão da segurança pública, que traz esse olhar justamente para a segurança das nossas cidades, a gente tem a aplicabilidade na microestação meteorológica, então até mesmo
em relação ao meio ambiente, a gente consegue ter esse avanço. Temos o monitoramento dos pacientes crônicos, como o Dr. Herberto trouxe, pacientes oncológicos e também com a apneia do sono, cadeira de rodas inteligentes. Então, olha isso, gente, é muita coisa, né? E tem a realidade virtual também para as empresas, né? Que ajuda muito também no desenvolvimento dos seus próprios serviços. Gente, tudo isso, quem vai se beneficiar é a gente, é a população do estado de São Paulo, é você que está nos assistindo. Então, acho que não tem motivação melhor, né, do que essa, do que a gente conseguir ali usufruir de todos esses benefícios. Robson, acho que eu deixei o meu recado, agora você deixa o seu recado para a nossa população, para quem nos assiste. Carol, eu acho que, né, como presidente do programa de inovação, eu acho que o meu apelo seria para o ecossistema do estado de São Paulo, né? Nós contamos com todo o ecossistema, com todas as entidades, com as empresas, academias, né, de fomento, todo o ecossistema do estado de São Paulo para contribuir. Nós precisamos, na frente parlamentar, nós precisamos desse apoio. Não é a voz de um, tem que ser a voz de todos. Não pode ser a dor de um, tem que ser a dor de todos, para a gente poder multiplicar isso, né? São muitas as necessidades, porque embora nós tenhamos produtos, nós precisamos criar as estruturas no estado, que faltam muito. Nós precisamos da ajuda de vocês. Então, um apelo que eu faço, venha participar, nós já temos data, né, deputado? Venha participar da primeira reunião oficial, nós tivemos a abertura, né, agora vai ser a primeira em agosto, né? Para poder contribuir, nós precisamos que o ecossistema esteja envolvido e comprometido, né, para que conseguimos criar todo esse processo, esse arcabouço jurídico para conseguir fazer isso. E só para provocar, Carol, como você falou das possibilidades, então eu vou deixar o pessoal sem dormir um pouquinho. Imagina essa pulga, né? Ela está desse tamanho para que os alunos, etc., possam manipulá-la, mas ela pode ser muito menor. Então, no futuro, e não vai ser um futuro muito longínquo, e a tecnologia está aqui na mão do Herberto, cada roupa sua vai ter um dispositivo desse. Cada relógio seu vai ter um dispositivo desse. Esses dispositivos vão conversar com vocês, né? Sua geladeira vai conversar com a sua roupa vai conversar com a roupa da outra pessoa, vão trocar ideia, vão ter inteligência artificial. Hoje nós já temos bueiros inteligentes, já temos a iluminação nas cidades inteligentes. Então tudo vai conversar com todo mundo. Além disso, tem a inteligência artificial e isso é um mundo sem volta. Então nós precisamos realmente, né? Então, se é a motivação, Herberto, que nós precisamos, está lançado aí para os alunos, né, que tem essa gana, né, para vir participar disso e para o ecossistema nos ajudar a criar o arcabouço necessário. Eu agradeço. Deputado, você também deixe suas considerações finais e eu agradeço aqui por o senhor ter trazido esse tema tão importante para a gente discutir e levar para quem nos assiste. A gente que agradece, Carol. E assim, você viu que nós iniciamos aqui um dos programas que vai ter aqui na Alesp Cidadania, que é mostrar, né, o processo da origem, depois da utilização da tecnologia. Que nós temos hoje vários parceiros na frente parlamentar, né, que já trabalha já com impacto, tem lá as fintechs, né? As fintechs, para ela poder funcionar, ela precisa dessa estrutura, né? Nós temos, né, hoje já cidades inteligentes, para ela poder funcionar, ela precisa dessa tecnologia. Só que essa tecnologia hoje ela é muito cara e ela é uma tecnologia, né, que ela é importada. O que nós estamos falando é que é possível pensar tudo isso que nós estamos falando aqui a partir de uma produção nacional. Nós estamos aqui, ó, tem os televisores, tem aqui né, os computadores, as câmeras, tudo que nós estamos vendo aqui nessa sala mesmo, que já é um investimento tecnológico. Se a gente olhar boa parte do hardware que tem, né, nesses instrumentais hoje aqui dessa sala, é tudo de tecnologia estrangeira. Nós estamos falando, nós temos aqui na mão do Dr. Herberto uma tecnologia nacional, produzida por cientistas nacional, tem peças aqui que são peças importadas, tem. Mas, inclusive, o desafio, com o próximo período, é como é que parte dessas peças, inclusive, possa ser produzida também nacionalmente. Para que a gente possa ter, né, os semicondutores também sendo produzidos, né, no nosso país. Esse é o desafio. Então, para a gente iniciou, a gente agradece a TV Assembleia, né, por abrir esse espaço para a frente parlamentar, mostrando que nós já temos hoje a base, né, da tecnologia e da inovação
produzida a partir de uma universidade pública do Estado de São Paulo. Nós vamos voltar outras vezes aqui, né, para trazer experiência da frente parlamentar também das aplicações. Nós estamos mostrando o quê? Pode ser feito numa escola municipal, numa escola estadual, numa FATEC, numa ETEC, né, porque a USP hoje já produziu aquilo que era necessário, que foi a produção do conhecimento para ter uma aplicabilidade nos nossos municípios. O que nós queremos? Né, ter um ambiente municipal, né, tecnológico, um ambiente das regiões metropolitanas ou administrativas também tecnológico e ter o Estado de São Paulo tecnológico. E a base para isso nós já temos hoje produzida pela USP, que é uma universidade pública, uma universidade nossa, né, que tem todo o nosso respeito e que esse processo foi construído também com ministérios, né, com diversos ministérios do governo federal, né, e também muitos municípios que também, a partir de agora, acho que vai ter interesse, depois de ouvir esse programa, e nossa ideia é criar justamente esse ambiente, né, do governo federal, do governo do estado, dos municípios, dialogando com as nossas universidades, com as empresas que tem hoje, né, no estado de São Paulo, que muitas empresas vão poder se utilizar desse instrumental. Nós estamos aqui do serviço público, mas muitas empresas nos municípios, a partir de uma produção, né, nas escolas municipais e estaduais, vão poder se beneficiar da produção dos alunos na própria cidade. Então, é isso que nós esperamos depois desse programa, que mais gente se sinta motivado, né, como você e quem está nos acompanhando aqui, sabendo que é uma possibilidade que o Estado de São Paulo está trazendo aqui para o nosso Estado. Muito obrigado. E olha só, já fica o convite, viu, deputado, também ao doutor Herberto e ao Robson, porque não sei vocês, mas aí para mim ficou aquela sensação de que a gente podia ter continuado falando, tem muita coisa para falar ainda, gente, sobre esse tema tão importante, mas fica essa reflexão, né, da gente ter essa valorização para os produtos e a pesquisa desenvolvida aqui pelo Estado de São Paulo, pelo nosso país, né? A gente precisa ter esse reconhecimento dos profissionais. A gente viu na época da pandemia, né, o quanto os nossos cientistas e pesquisadores são importantes, não só para a nossa saúde, mas para a qualidade de vida. E aí ficou todo esse leque de possibilidades que a gente trouxe nesse programa de hoje do Alesp Cidadania. Eu agradeço a você, deputado, por ter participado aqui conosco hoje, também ao Herberto Yamamura, ele que é presidente do ITEX, e o presidente do Programa de Inovação Terra 2 Inova, o Robson Arantes. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço também a vocês que acompanharam esse Alesp Cidadania e nos fizeram essa companhia no dia de hoje. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!